trazer uma má notícia é mais agradável que trazer uma boa. Por isso que uma vez eu vi um irmão falando que quando a Madre Teresa de Calcutá morreu, uma mulher que dedicou a vida toda dela a ajudar os indianos, a dar uma vida digna aos humilhados. E é interessante o seguinte, irmãos, ela ensina muito às vezes para nós crentes que ficamos trancados em reuniões que às vezes não levam em nada, preocupado às vezes com se a linha da ata ficou nesse lugar. A Assembleia talvez não tenha muito isso não, mas eu vou para presbiteriano aqui, tem um grupo presbiteriano aqui, ele sabe o que eu estou falando. Se a ata não foi na linha certa, se estava não sei o que lá. E eu acho interessante que quando ela chegou em Calcutá, uma das histórias que contam, que uma das primeiras coisas que ela viu foi uma pessoa morrendo na rua. E a pessoa já estava realmente numa situação terminal. E ela foi tentar ajudar a pessoa e ela viu que não tinha mais o que fazer, então ela sentou no chão, botou a cabeça da pessoa que estava morrendo no seu colo e começou a fazer carinho na pessoa. Simplesmente para aliviar a morte, que era certa. E um grupo de freiras começou a dizer para ela: irmã, a gente está atrasada, a gente tem nossas programações, a gente tem nossos compromissos. Ela falou assim: eu não tenho nenhum outro compromisso. Eu não tenho nenhuma outra missão. O que eu tenho que fazer está aqui. E quando Madre Teresa de Calcutá morreu na mesma semana que uma princesa famosa, que teve uma vida muito complicada, de traições, de uma série de coisas, traições de ambos os lados, no linguagem popular, chumbo trocado, e uma série de coisas, embora também não quer dizer que fosse uma pessoa ruim, mas a revista dedicou mais de 3 páginas à princesa, e um quadrado numa página a uma das mulheres na história que mais se dedicou à bondade. Quer ver uma coisa, irmãos? Pega esse programa aí, A Fazenda e Big Brother. Bota 15 pessoas boas como essa dentro dessa casa para ver se vai ter audiência. Não vai ter. Porque o que dá audiência é a intriga. É a fofoca, é a disseminação do ódio, é o rancor. Se a gente não discipular as pessoas para o bem, a gente vai discipular para o mal. Se eu não ensinar e me preocupar com as pessoas que elas têm que amar Jesus Cristo, eu estou falando isso porque eu sou pastor, não, irmãos. A gente vai disseminar rebelião, porque a gente começa a enxergar um monte de coisa, e aí a gente vai começar a falar com as pessoas e detonar o líder ali, detonar aquele irmão lá, detonar aquele grupo ali, detonar aquele outro grupo lá. E se a gente começar a fazer uma pesquisa na igreja, qual foi a última vez que você ensinou alguém a amar Jesus Cristo? Talvez a pessoa nem lembre. E a mesma coisa a gente dissemina no nosso lar. Então a sabedoria prossegue do seguinte: o que a sabedoria vai ensinar? Versículo 5, vamos ler juntos aí, irmãos, forte. Versículo 5: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que misturei. A sabedoria vai ensinar algo. E aí eu fico pensando, uma pessoa do Antigo Testamento, o entendimento dela, mas o que quer dizer o pão e o vinho? Uma pessoa do Antigo Testamento, ele pensaria: bem, a sabedoria vai dar o alimento e a alegria, porque o vinho é tido como a bebida que alegra o coração, e o pão é o símbolo de todo e qualquer tipo de alimentação. A sabedoria vai trazer alimento e alegria. Só que, irmãos, para nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, que vivemos depois que o nosso Salvador veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e nos deu algo maravilhoso chamado Santa Ceia, onde celebramos com o pão e com o fruto da videira. Eu tenho plena certeza que, embora talvez nem o autor de Provérbios, Salomão, e as pessoas do Antigo Testamento pudessem entender a profundidade do que estava nesse texto, que ia além dos seus entendimentos comuns de alegria e de alimento, a sabedoria está levando Jesus.
o que de fato vai transformar a vida de qualquer família. Irmãos, a gente pode pregar sobre família. Às vezes eu vejo pessoas falando assim: como é que minha família vai melhorar? A igreja que eu estou lá não prega nada sobre família. Meu irmão, se a igreja não cita nada sobre família, mas se a igreja prega o evangelho, ninguém tem desculpa. Porque o evangelho de Cristo, ainda que não seja uma pregação voltada para a família, ele vai me ensinar a viver da melhor forma possível, em excelência. Pega os mandamentos, irmãos. Os mandamentos ensinam a gente a não cobiçar, a não roubar, a não adulterar. Você pega só 2 mandamentos, o 7º e o 10º. Não adulterarás. Se eu aprendi isso, eu vou ser o melhor marido para minha esposa. Não cobiçarás a mulher dos outros. Eu vou aprender que eu não tenho que ficar olhando para a mulher de ninguém. Eu tenho que olhar só para a minha. E nem cobiçar o que é dos outros. Se eu aprender o amor de Cristo, eu vou viver o amor dele. Sabe o que Paulo fala? Que o amor de Cristo é o amor que o marido tem que dar à sua esposa. É só eu aprender o evangelho, que eu vou ser um excelente marido e uma excelente esposa, e vou ser excelente filho, excelente padrasto, excelente madrasta, excelente enteado, excelente agregado que está lá na casa morando, não sabe nem mais o que é lá, mas está lá, né? Vivendo na mesma casa. E tem que ter submissão à autoridade de quem está cuidando de você, ainda que não seja nem pai nem mãe, porque isso é família. E enquanto, é até interessante o seguinte, irmãos, eu digo o seguinte: já vi gente dizendo que não, esse pão e vinho aí é por causa dos alimentos básicos, o vinho é a bebida mais popular na época, e o pão é a representação dos alimentos, não tem nada aí a ver com Cristo. Talvez o escritor, quando escreveu, não pudesse imaginar, mas isso aqui é inspirado pelo Espírito Santo, irmãos. Então o Espírito Santo sabia o que estava mostrando. E é interessante que, como o Felipe citou, hoje também é o dia que comemoramos a Reforma Protestante, e uma das coisas que eu aprendi lendo algumas coisas que era da visão de Martinho Lutero, um monge que é tido como o principal líder da Reforma Protestante, quando ele, no seu doutorado, lê a Bíblia, porque ele era um monge, mas nunca tinha lido a Bíblia, né? É uma coisa estranha para a gente, mas era comum para eles na época. Ele aprende que o justo viveria por sua fé. Uma das coisas que Lutero dizia é o seguinte: que ele via Jesus Cristo em todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Então aqui não existe coincidência com a Santa Ceia, irmãos. Aqui é um texto inspirado dizendo: a sabedoria leva para os simples e para as pessoas sem noção deste mundo, que é aquele que pode dar a eles sabedoria e noção das coisas, que é o Senhor Jesus Cristo. O pão, o corpo partido, sofrido por nós. O vinho, o sangue derramado que nos limpa do nosso pecado. Enquanto a loucura, diz aí, versículo 17, que ela vai ensinar: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Aquilo que não te pertence é melhor. As águas roubadas são doces. O que é proibido é melhor. E o pão comido às ocultas, aquilo que você faz no sapatinho, nas trevas, ninguém está vendo ali, isso aí que é agradável, isso aí que te deixa legalzão, feliz da vida. Eu acho interessante, irmãos, uma coisa que eu li num livro, que são as Confissões de Agostinho, né, um bispo do século IV, há muitos anos atrás, que ele fala um hábito da sua infância, da sua adolescência, que ele chama de furto das peras. E ele fala sobre um vizinho que tinha uma espécie de um sítio e tinha lá umas peras. E ele fala do hábito deles de pularem a cerca para roubarem as peras do vizinho. E o cara ficava muito revoltado quando roubavam as peras dele. E ele diz o seguinte: eles roubavam as peras, eles davam uma mordida na pera e pegavam tudo que eles roubaram e jogavam no lixo, porque ele fala que a pera era simplesmente horrível. Só que aí passava a época das peras, o que eles faziam? Dava
de novo, voltava de novo pelas peras, eles sabiam que as peras eram horrorosas. Eles pulavam de novo a cerca, subiam na árvore, roubavam a pera, davam uma mordida e jogavam fora. Agostinho, no seu toque de sinceridade, na sua conversão, ele diz: o que eu amava não eram as peras, eu amava o que é proibido, eu amava o que não me era permitido fazer, eu amava fazer algo escondido. Irmãos, por exemplo, muitos adolescentes vibram quando fazem uma coisa proibida, quando fogem da escola. Tinha um colega que ele estava tão empolgado a primeira vez que ele fugiu da escola, que sabe quem foi a primeira pessoa que ele contou? A mãe dele. A mãe dele perguntou: meu filho, o que aconteceu? Você chegou tão cedo? Pai, eu fugi da escola. Ela: o quê? Não, mas que acabou lá cedo. Teve que inventar uma mentira depois, se complicou mais ainda. Porque ele estava tão empolgado que fugiu da escola, né? Porque aquela criança que é criada, né, soltando pipa no ventilador, jogando bola de gude no tapete, e aí vê os moleques da rua, acha que aquela vida é o máximo. Fazer as coisas proibidas, ir para qualquer lugar, mentir para o pai, mentir para a mãe. O garoto de família acha que a vida daquele ali que é o máximo, né? Então vão também que viver tão trancado dentro de casa seja melhor também, não, né? Mas o que acontece? As águas roubadas são doces, eles vão colocar isso na nossa cabeça. O pão comidas ocultas é agradável, vão tentar colocar na nossa cabeça. Enquanto a sabedoria, que é o que a gente tem que ter, vai nos ensinar: o pão e o vinho é melhor, o corpo e o sangue do nosso Salvador é o melhor. E qual é o desfecho disso? Né? Aliás, irmãos, pão comidas ocultas. A mulher boa é a sua, o marido bom é o seu. Isso aqui é mentira. E como hoje é o dia da reforma da protestante, eu tenho que dar um glória a Deus para o Martinho Lutero e beber um copo de água. Amém. Porque uma das coisas maravilhosas e mais sábias que Lutero fez na reforma protestante foi casar com uma freira, né? E acabar com esse negócio de que o líder da igreja tem que ficar solteiro, né? Onde já se viu uma coisa dessa, pastor Júlio? Pensou? Martinho Lutero quebrou essa maldição na reforma, negócio de que líder de igreja não casa. O cara arrumou logo uma freira e casou com ela e tascou 8 filhos. Quebrou o protocolo. Glória a Deus, irmãos, uma coisa dessa. Maravilha. Bênção demais. Por isso você tem que glorificar a Deus pela reforma protestante. Dá um glória a Jesus. Agradecer pela vida desse homem. Eu acho que foi 8 filhos, está por aí, né? Se não for isso, é quase isso. Então o que acontece? Qual é o desfecho dessa história? Versículo 6, vamos ler juntos, irmãos, para encerrar. O que a sabedoria vai dizer e vai levar a gente? Vamos juntos lá? Deixai os insensatos e vivei, andai pelo caminho do entendimento. A sabedoria vai fazer você viver. Deixar a insensatez e viver. E andar pelo caminho do entendimento, buscando sabedoria, buscando crescer, buscando conhecer algo mais. Enquanto a loucura, o caminho dela, o desfecho dela está escrito ali. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos. A sabedoria vai fazer a gente deixar a insensatez e viver. A loucura vai nos levar à morte. A sabedoria vai nos conduzir ao caminho de entendimento. E a loucura diz aí no final do versículo 18: os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Um leva ao caminho do entendimento, o outro leva à profundeza do inferno. Temos diante de nós duas escolhas. Eu posso ter a escolha de cuidar da minha família e não ser o olheiro da família dos outros. Mas enquanto eu cuido da minha família e ajusto a minha família, e se preocupo com os meus filhos, com o meu lar, com a minha casa, ou com meus irmãos, dependendo de qual for a configuração dos irmãos aqui. Pode ser uma casa, às vezes, só de irmãos. E cuidando do meu lar, eu vou também abençoar o lar dos outros. Ou você simplesmente
somente alguém sem entendimento, sem sabedoria, sem preocupação, sem unção, sem intimidade com Cristo, vivendo a loucura e disseminando o mal que flui das próprias entranhas da vida da pessoa. Por isso que a Bíblia diz: siga o caminho da sabedoria e viva. O provérbio diz: o temor do Senhor, o respeito, a reverência ao eterno é o princípio da sabedoria. Respeitar a presença de Deus é o que vai fazer você começar a viver a sabedoria, é o princípio dela. Respeitar a presença é saber que você tem um Deus eterno que cuida de você, que, como diz Davi, se você sobe aos céus, Ele lá está. Se você desce ao mais profundo abismo, Ele está lá. E Ele não é para te vigiar, para te descer o sarrafo, para te dar um tapa se você errar, não. É para cuidar de você, é para te amparar. E se para você cair, Ele vai te levantar. Mas que ninguém caia, porque assim é bem melhor. Nesse momento, colocar de pé. E se abraça a sua família, a família é do seu lar. Se você não tiver ninguém da sua casa aqui contigo, abraça aí um irmão, seu irmão em Cristo. Vou convidar o pastor Júlio, sua esposa, para vir aqui. E ele vai fazer oração, e ele sabe mais o que vai fazer depois, né? É o líder dessa casa, dessa família. Ore por nós, pastor. Glória a Jesus. Permaneça aqui, pastor, por favor. Irmã Elizabeth, sua filha, essa família linda. Glória a Jesus. Curvemos nossas cabeças. Oremos, irmãos. Bendito Deus e Pai eterno, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus, nós viemos agora diante da tua presença, Senhor. Pois temos ouvido essa palavra gloriosa que veio do céu, veio, Senhor, enviada pelo Senhor através dos lábios do teu Filho. Amém. Que usado por ti, ó Deus, trouxe para nós, ó Deus, conhecimento. Trouxe para nós, Senhor, elevo espiritual, ó Deus, para que nossas famílias sejam famílias, ó Deus, abençoadas por ti. Somos privilegiados, ó Deus, em estarmos aqui nesta noite com as nossas famílias. E invocamos o teu nome para continuar cuidando da nossa família, blindando a nossa família contra toda e qualquer seta, Senhor, endereçada a ela, ó Deus, pelo inferno, pelo diabo. Ó Deus, porque nada vai prevalecer sobre a nossa casa. Nada vai prevalecer sobre a nossa família, porque a nossa família é a sua igreja. Oh, aleluia! E na tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E é crendo assim que nós entregamos cada família em tuas mãos, Senhor. E ficamos na dispensação da sua graça, na dispensação do seu amor. Muito obrigado, Senhor, por este culto da família, o último do ano aqui neste templo, nesta igreja, que tu possa estar e continuar abençoando os seus filhos rica e poderosamente. Continua tratando, Senhor, da família do teu servo, o pastor Márcio, ó Deus, com a sua esposa Elizabeth. Toma em tuas mãos, ó Deus, e abençoa poderosamente esta família. Abençoa poderosamente a sua igreja, igreja que o Senhor tem confiado em suas mãos para conduzi-la até o teu reino. Ó Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e nós te agradecemos por esse momento solene, por esse momento especial, no nome santo e glorioso de Jesus. E todas as famílias digam amém. Amém. Graças a Deus. Aplaudam o Senhor, porque já